Pessoal, sejam bem-vindos à aula. Conseguem me ouvir? Boa noite. Só uma pessoa que assim, eu sempre abro 10 minutinhos antes, Jones Queiroz, não sei se você está por aí. Tá, respondeu de novo, uma é 18h31, é porque assim, talvez se você escrever uma mensagem antes que eu comece a gravação, pode ser que essa sua mensagem não fique salva, ok? Então é bom sempre dar a presença depois da hora que a aula começar mesmo, ok? Sempre abro 10 minutinhos para ir preparando a sala, né, o pessoal chegando, ok? Então é isso, obrigado, postou de novo, então está garantida a sua presença, ok? Na aula de hoje, a gente vai ver sobre as 3 equações de Kepler, ok? Da física. A gente vai ver também uma parte relativa à lei da... como é o nome? A energia potencial gravitacional no contexto que você estiver numa distância maior do que o raio da Terra, né? Se você estiver na superfície da Terra, a energia potencial gravitacional é dada por mGh, né? A gente vai ver como é que calcula a energia potencial gravitacional quando você está a distância consideráveis, né? A partir do raio da Terra, ok? Só esperar uns minutinhos para chegar mais gente, ok? Chegar pelo menos umas 20 pessoas para que a gente possa iniciar. Bom, falta só mais uma pessoa para fechar as 20. Tá melhor só ali, ó. Vai cair. Vou ver um pouquinho mais para frente. Essa blusa ela tem uma gola muito pequena. Bom, enquanto vai chegando o pessoal, né? A gente já tem 3 minutos. Acho que eu já vou começar a apresentação, ok? Para apresentar a tela inteira. Eu sei que, como eu coloquei uma animaçãozinha no começo desse slide, é possível que vocês não consigam visualizar com perfeição, ok? Ela provavelmente vai ficar travando, mas ela é só ilustrativa, né? Você não precisa ter uma fidelidade tanto, colocar uma velocidade lenta. Eu vou parar e vou reproduzir de novo, ok? É basicamente a ideia das órbitas, né? Quando Kepler ele observou os planetas no sistema solar, ok? Ele foi anotando a posição de cada planeta, passado o tempo, ok? Dos anos, dos meses. E aí, através desses dados, né, ele foi tentar desenhar a órbita desses planetas. E ele concluiu, né, que a órbita não era uma órbita centrada na Terra, ok? Era uma órbita centrada no Sol, e essas órbitas não são circulares, ok? Elas são elípticas. A elipse é um círculo achatado, ok? É um círculo que ele tem uma das dimensões, por exemplo, a dimensão x, aqui a gente vai utilizar x, ela é mais larga do que a dimensão y, ok? Então, essa figura é meio ovalada, ok? Para você poder definir uma elipse, a elipse é caracterizada por uma letra, por uma grandeza chamada excentricidade. Essa excentricidade vai dizer o quão comprida o quão distante de um círculo essa elipse se comporta, ok? Então, quanto maior a excentricidade, mais achatada é essa elipse, ok? Essa figura aqui é realmente só para mostrar a diferença de um círculo com uma elipse, né, a órbita. Eu vou ver aqui se alguém fez algum comentário. Boa noite. Não? Então vamos começar a aula, ok? A gente já está chegando no finalzinho do capítulo 13, que é o capítulo de gravitação. Essa é a segunda aula de gravitação. A gente ainda vai ter mais uma aula nesse assunto, que vai ser a aula da próxima segunda, ok? É uma aula que destoa um pouco do que o livro trata. O livro só faz uma introduçãozinha de 2 páginas, 3 páginas sobre a gravitação de Einstein, ok? Sobre o princípio da equivalência. Eu vou utilizar a aula de segunda-feira para falar de um assunto um pouquinho mais avançado, que é a matéria escura, que combina muito bem com essa parte que a gente está estudando as órbitas, ok? E funciona muito bem com a parte de gravitação em geral. Então, acho que vai ser um assunto que, apesar de avançado, as equações que a gente vai utilizar são bem simples, ok? Então, é fácil que vocês compreendam, ok? Até se vocês forem passar uma aula desse tipo, aluno de ensino médio, também é possível que eles compreendam, né? Vocês só vão ter que ocultar algumas equações, etc. Mas eu acredito que seja de fácil compreensão, tudo bem? Bom,
Para a aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução, né, que eu já fiz, basicamente, a diferença de uma órbita circular e de uma órbita elíptica, ok? A gente vai ver o finalzinho da aula passada, que a gente parou só na gravidade no interior da Terra, ok? Que a gente utilizou uma lei de Gauss, indiretamente, sem nem falar na lei de Gauss em si. A gente vai ver o que é energia potencial gravitacional fora da superfície da Terra, ok? Se você tiver um objeto livre, né, no espaço, esse objeto por si só ele vai gerar uma atração gravitacional e você pode definir a energia potencial gravitacional desse objeto, ok? Vamos ver as 3 leis de Kepler, né, que é o assunto principal da aula de hoje. Vamos falar sobre órbitas e energias, né? Esse assunto aqui é interessante porque a gente vai ver que a energia de um planeta que gira, que ele descreve uma órbita, seja ela circular ou elíptica em volta de um outro objeto, ela vai possuir energia negativa. A gente vai ver como é que a gente vai chegar nessa conclusão, ok? A energia mecânica, né, é a soma da energia cinética mais da energia potencial, ok? A gente vai estudar essa energia potencial gravitacional, ok? E a gente vai estudar também a energia cinética de rotação e a gente vai ver que a soma dessas duas energias é uma grandeza negativa, ok? Por último, vamos fazer a revisão. Bom, a energia potencial gravitacional. A gente pode estender a ideia de que a gente tem um objeto aqui, né? Esse objeto é uma bola de tênis, por exemplo, como o livro usou, está bem pequeno, mas imaginei aqui uma bola de tênis, ok? E essa bola de tênis ela está sendo deslocada no sentido a se afastar da Terra, ok? Então a gente pode calcular a energia gravitacional, potencial gravitacional, que essa bola ela ganha ao se afastar da Terra através do trabalho. Que a gente viu já que o trabalho é igual ao valor negativo da variação da energia potencial. Não sei se vocês lembram, ok? Então, vamos lá, né? O trabalho ele é igual ao valor negativo da energia... o trabalho é igual ao valor negativo da energia potencial, né? Eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui, né? Lembrem-se lá no capítulo anterior, né, nas aulas anteriores, que o trabalho de uma força, seja ela constante ou variável em uma dimensão, ele pode ser dado como uma integral de F escalar dr, né? Aqui a gente ainda vai ver se essa força é constante, né, ou variável, e a gente vai ver, a gente sabe que ela é variável, né? Afinal, a força que está aqui é a força com que está fazendo está se opondo, né, essa bolinha de tênis, ela está fazendo essa bolinha subir, ok? Essa força, na verdade, o contrário, né? Você tem uma força que você promove para fazer essa bolinha subir, e essa força ela tem que vencer a força da gravidade para que a bolinha seja cada vez mais afastada da Terra, ok? Essa força aqui é a força contrária, né? Então, estou calculando agora o trabalho da força gravitacional, por isso que é a energia potencial gravitacional. E a gente viu na aula passada que a força gravitacional é dada pela lei da gravitação universal, ok? Nosso F é dado como um G, que multiplica a massa, no caso aqui a massa da Terra, vezes a massa dessa bolinha, dividido por R2. Aqui é um vetor, né? Esse vetor, ele aponta na direção R unitária, no caso ele aponta aqui para baixo, ok? Então vamos fazer o produto de F escalar dr, né? O dr, aqui a gente está supondo que ele está crescendo, ok? E o F está apontando para baixo. Então o ângulo entre F e dr é 180 graus. Concorda comigo? Bom, aqui o dr está subindo, crescendo para cima, e o F está apontando para baixo. Esse F é a força gravitacional, ok? Então, a gente tem que o cosseno de 180, que quando a gente fizer esse produto, né, vai ser o F escalar dr cosseno de θ, o cosseno de 180 é menos 1, né? Então, essa integral aqui, ela vai ser dada, pronto, aqui eu fiz separado, né? F escalar dr vai ser FR cosseno de θ, ok? Aí o cosseno do ângulo é 180, então isso aqui vai nos dar menos FDR. A força é a força gravitacional, ok? Então, a gente vai ter que esse produto, FDR, né, esse integrando aqui, ele vai ser dado como menos, porque é o sinal de menos, por causa do cosseno aqui. Okay? Cosseno de 180 é menos 1. Okay? Cosseno de 0 é 1, cosseno do contrário dele, né, de 180 graus, é menos 1. Então, por isso que aparece sinal negativo aqui. E a força é G, que multiplica a massa da Terra, vezes a massa da bolinha, dividido por R2. Aqui eu tenho que multiplicar por dr, né, então eu multiplico por dr aqui. Ok? E agora a gente vai fazer essa integral. A gente vai substituir esse integrando nessa integral aqui. Veja que eu tenho um menos, né, da fórmula da variação. Então, meu ΔU vai ser igual a menos.
só que eu ganho um menos aqui também, ok? Então, multiplica esse menos com menos, vai dar mais. Coloco tudo isso aqui que é constante, ó, o G é constante, a massa da Terra é constante, a massa da bolinha é constante do lado de fora, e vou ter integral de R elevado a menos 2. Essa integral de R elevado a menos 2 é menos 1/3 de R elevado ao cubo. Concorda comigo? Alguma dúvida? Pronto, o João Clayton, né? Não lembro se era real, mas na seletiva da UBA, que deve ser uma prova, né? Deduz-se as três leis com base no momento angular. A terceira lei, ela a terceira lei, ela é decorrência da conservação do momento angular. A gente vai estudar isso, viu, João Cleiton? A terceira lei específica, ela é decorrência da conservação do momento angular. A gente vai chegar a isso assim que a gente chegar nas leis de Kepler, ok? Bom, então isso aqui tudo é constante, né? Eu posso tirar dessa integral, aí eu vou ter só essa integral aqui. Essa integral aqui de R elevado a menos 2, né? 1 sobre R2, vai dar menos 1/3, né? Passa aqui dividido, né? Menos 1/3 de R elevado a menos 3. Concorda comigo? Então, não, perdão. Essa é se eu estivesse derivando, né? Aquela eu calculei a integral. Se fosse a derivada de dr a menos 3, essa derivada seria menos 3 R elevado a, na verdade aqui é menos 2, né? Então, essa derivada seria menos 2 R elevado a menos 3. Então, que eu estava fazendo a integral, mas estava pensando na derivada, ok? O valor dessa integral aqui, a integral de R2 é igual dr, né? Vai ser igual a... Coloquei a integral de novo. A menos... A menos 2 vai ser igual a menos 1, que multiplica R elevado a menos 1, ok? Só ter cuidado, se aqui eu tiver R elevado a menos 1, a integral de 1 sobre R, né, é logaritmo, e não é, sei lá, R0, ok? Mas o valor dessa integral aqui, né, é R elevado a menos 1. Vocês podem calcular pela derivada, né? Se você colocar a derivada de R, derivada de 1 sobre R, né, ddr de 1 sobre R, vai ser igual a menos 1, né, cai um menos, 1 sobre R elevado a menos 2, ok? R elevado a 2, né, que equivale a R elevado a menos 2, ok? Então, pronto, resolvendo essa integral, eu vou aplicar essa integral nos dois intervalos, né? Eu vou integrar desde do R igual a uma distância fixa, que esse R aqui não é o raio da Terra, ok? Veja que aqui esse R, ó, é a distância do centro da Terra até um ponto P, ok? Então, essa integral desde do centro da Terra até P, que é R, ok? Até o infinito, né? Até essa bolinha chegar no infinito. Então, vou ter essa integração aqui aplicada desde R igual a R, maiúsculo, que foi o ponto inicial, até R igual a infinito. Quando eu substituir esse limite aqui, né? No infinito, esse termo aqui ele vai tender a zero, né? Então, eu vou ter zero. Vai ser o U do infinito, né? Esse delta U aqui, delta U, é igual a U do infinito menos U de R, ok? Vou fechar aqui a janela. E aí, quando eu substituir o R pequeno por R infinito aqui, isso daqui vai tender a zero, ok? Quando eu substituir por R igual a R maiúsculo, eu vou ter, então, que o menos U de R aqui, né, que vai ser o valor do U de R, eu vou ter que menos U de R vai ser igual o sinal dessa integração aqui, né, eu vou pegar o valor dele no infinito, que é zero, menos G, que multiplica M maiúsculo, M minúsculo, dividido por R a 1, ok? Posso cortar esse sinal com esse sinal, e eu concluo que o U de R, ele vai ser igual a menos G, que multiplica a massa grande, que é a massa da Terra, pela massa pequena, dividido por R. Aqui eu só modifiquei esse R, que é um R fixo, aqui até o ponto P, por um R qualquer, ok? Então, potencial, energia potencial gravitacional, ela tem um valor negativo, que multiplica a constante G, que multiplica a massa de um dos objetos, né, que a gente fez para a Terra, por exemplo, é a bolinha, ok? Vezes a massa, vezes a segunda massa, dividido por R. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até agora, né? Só para confirmar esse caso, a gente viu também lá no finalzinho, desculpem, tem um cachorro aqui latindo muito,
Mas a gente viu lá no finalzinho da aula de conservação de energia, que quando você tem uma força que atua só em uma dimensão, no caso aqui essa força está atuando só na direção radial, você poderia escrever a força como a derivada do potencial em relação à variável, ok? Aqui a gente concluiu que o potencial é igual a menos G M maiúsculo sobre R, ou M maiúsculo, que multiplica M minúsculo, dividido por R. Então, se você calcula essa derivada, né, você calcula o dr, o que é que você vai obter? Você vai obter menos G, M maiúsculo, M minúsculo, a derivada de dr de 1 sobre R, que a gente já tinha feito, né? A derivada de 1 sobre R vai ser igual a menos 1 sobre R2. Então, essa derivada aqui vai ser de menos G, que multiplica M, que multiplica menos 1 sobre R2. Quando eu fizer esse produto, né, menos com menos dá mais, isso aqui vai dar G, M pequeno, dividido por R2, que é justamente o valor da força gravitacional pela lei da gravitação universal de Einstein, de Newton, ok? Tudo bem? Então, aqui você pode confirmar, né, que o potencial realmente tem esse valor e tem esse sinal, porque quando você calcula a derivada dele, você consegue o valor da força, ok? Até com sinal positivo, ok? Através desse potencial, você também pode calcular uma coisa muito interessante, que é a chamada velocidade de escape, ok? Aqui você tem um canhão, esse canhão ele vai disparar uma bala. Se ele dispara uma bala, né, essa bala ela vai ir com velocidade constante, depois ela vai cair, tudo bem? Aqui. Você pode disparar com uma potência maior, né, com a velocidade inicial maior, e ela vai cair mais longe, ok? Aí você pode estender esse argumento, que vai chegar um ponto onde você vai jogar essa bala com tanta velocidade inicial, né, com um impulso tão grande, que ela vai dar a volta na Terra, ok? E ela vai ficar fazendo esse movimento orbital, ok? Claro que se você colocar na velocidade muito maior ainda, ela vai sair da órbita, ok? Ela vai chegar numa órbita maior aqui e vai sair da Terra, ok? Quando você faz isso, ao invés de uma bala e um canhão, como a gente estava falando aqui, né, você pode pensar em um foguete saindo da órbita da Terra, né? A velocidade que faz com que essa partícula aqui, né, porque esse objeto ali entre em órbita, é chamada velocidade de escape, né? Porque você escapa, de certa forma, da gravidade da Terra, né? Você entra em órbita, ok? E é fácil de calcular pela soma da energia mecânica, né? Você soma a energia mecânica mais a energia potencial nesse limite, onde essa energia cinética, ela vai tender a ser igual ao negativo da energia potencial, é o caso onde essa partícula ela começa a deixar a órbita da Terra, ok? Deixar a Terra, né, para poder completar essa volta, essa órbita, tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma, né, por enquanto? Então, pronto, através dessa soma, né, a gente sabe que a energia cinética é dada por um meio de mv2, onde esse m aqui é a massa do objeto, ok? Aqui eu coloquei m maiúsculo, mas pode ser m minúsculo. Eu falei de quem eram as massas aqui, né? Eu posso colocar a massa do objeto, e esse m maiúsculo aqui, no caso, é a massa da Terra, ok? Então, eu posso cortar esse m minúsculo com esse m minúsculo, né? E eu vou ter que um meio de V2 vai ser igual a G m sobre R, ok? Onde esse R aqui vai ser o raio da órbita dele. No caso, pode ser o raio da Terra, né? No limite, né? Passando... Claro que ele vai bater em algum canto, né? Mas no limite da superfície da Terra, você vai ter essa equação, né? Um meio de m V2 vai ser igual a G m minúsculo, dividido por R, maiúsculo. Onde aqui a massa da Terra, o raio da Terra, a constante G, e aqui a massa do objeto. Corta a massa do objeto com a massa do objeto. Se eu quiser saber o valor da velocidade, né, eu multiplico isso aqui por 2 e tiro a raiz. Eu vou ter que V vai ser igual a raiz de 2G m sobre R. Então, se eu lanço um objeto com uma velocidade maior do que esse produto, 2G m sobre R, onde aqui é a massa do planeta, no caso a Terra, e o raio do planeta, a Terra, esse G é constante, esse objeto ele vai entrar em órbita, ok? Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Aqui ele tem uma tabelinha onde aqui fala a velocidade de escape para vários ou planetas ou corpos celestes, né? Ceres é um planeta não, assim como Plutão. Ele fica entre Marte e Júpiter, se não salvo engano, naquele cinturão de meteoros, ele é um planeta não. Como eu tinha falado, né? Ele tem essa massa, ele tem esse raio. Logo, a velocidade de escape, para você sair de Ceres, né? É muito baixa, basta você aplicar uma velocidade de 0,64 km por segundo para que você saia da órbita desse planeta, ok? A Lua
Ó, veja, ele perde até para a Lua, né? Se você for fazer um disparo na Lua para que um objeto entre em órbita, basta que você aplique uma velocidade a esse objeto, né? Que seja maior do que 2,88 km por segundo. Na Terra, é por volta de 11,2 km por segundo e assim por diante, né? Júpiter, como ele é muito massivo, tem um raio grande também, né? Você vê que a velocidade de escape dele se aproxima de 60 km por segundo. O Sol é muito maior, ok? E Sirius B, que é uma outra estrela como o Sol, ok? Só que bem maior do que o Sol, ele tem uma velocidade de escape ainda maior. Tudo bem? Alguma dúvida? A soma teria que dar zero. Aí o U é negativo. Ele já passou para o outro lado da equação para mostrar que a transformação... Ah, sim. Foi o Igor que fez a pergunta, né? Pronto, é situando de Kuiper. Okay. Só ver aqui, desculpem, se vocês tiverem dúvida, é só levantar a mão, né? A energia não seria negativa? Seria. Deixa eu fazer a conta de novo com calma. Aqui, ó. Eu tenho que K mais U é igual a zero, né? Então, K vai ser igual a menos U. Isso aqui no limite, né? Claro, se K for maior do que U, por exemplo, se o valor de K em módulo for maior do que U, você já vai entrar numa velocidade de escape maior, né? Aqui eu estou tirando o valor mínimo, ok? No valor mínimo, eu tenho que K vai ser igual a menos U, né? O K é a energia cinética, é um meio da massa do objeto, né? Que você quer lançar, que multiplica V2. O U é a energia potencial que esse objeto possui, ok? Quando você está considerando só a interação dele com a Terra, né? O valor dessa energia potencial, aqui tem um sinal negativo que multiplica na frente, né? Vai ser menos Gm maiúsculo, que é a massa do objeto de massa maior, vezes o objeto de massa menor, que é o objeto que você quer fazer rotacionar, né? Dividido por R, ok? Então, aqui você corta esse M com esse M e, através disso, você encontra que V é igual a raiz, pelo menos com menos dá mais, G, M sobre R. Aqui tem esse 2 embaixo que passa multiplicando, ok? Então, foi isso. Foi só esse probleminha com o sinal, né? Pois é, eu não sei se é exatamente o cinturão de Kuiper, mas a gente pode ver aqui, né? Planeta Anão Ceres. Ele fica localizado no cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter, como a gente tinha falado. O primeiro link é a Wikipédia, né? Mas diferente, raramente alguém vai escrever alguma informação. Pronto. Aí você falou que é cinturão, né? Outro planeta. Bom, tenho que checar essa informação, né? O cinturão de Kuiper tem alguma semelhança com o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas é muito mais massivo. Esse cinturão, ele fica na órbita de Netuno, tá vendo? Eu não sei quem fica apontou. Foi o Bruno. Vendo, Bruno? Não é, na verdade, no mesmo local, ok? Yasmin, o assunto da aula de hoje é a lei de Kepler, como o Lucas tinha respondido, ok? Igor, ficou entendido porque a equação ela fica trocando sinal, né? Pois é. No caso, esse cinturão é o cinturão mesmo que fica entre Marte e Júpiter, ok? Eu não sei se... só respondendo aí rapidinho, Igor, não sei se ficou claro na fórmula, ok? Mas é o seguinte, como eu tinha falado, aqui eu tenho que essa diferença ela tem que ser zero. Então, eu posso passar U para o outro lado e o U vai ficar negativo. Só que o U, da forma como a gente define, ele já tem um sinal negativo, né? Então, ele vai ficar menos com menos e vai dar mais. Por isso que a velocidade ela fica positiva aqui. Ela fica como a raiz de 2G dividido por R, né? Se não fosse, se esse sinal fosse negativo, você teria uma velocidade imaginária, né? Ok? Porque você teria a raiz de um número que ao quadrado daria negativo, ok? Bom, mas espero que todo mundo tenha entendido. Vamos agora calcular um exemplo, ok? A energia mecânica de um asteroide. O chato para toda essa parte aqui de gravitação é que, como você trabalha com unidades muito grandes, né, massas muito grandes, distâncias muito grandes, ou o G é muito pequeno, é 10 a menos 11, é muito chato de você fazer isso na calculadora, né, porque quando você vai fazer somas, subtrações nem tanto, e divisões também não, mas quando você vai fazer somas, você tem que colocar na mesma potência, né,
para poder fazer a soma. Então, aqui eu estou usando matemática, mas não se preocupem, porque na lista ou na prova eu vou arranjar uma maneira de que vocês não precisem fazerem soma com potências, ok? Por exemplo, a questão lá do astronauta, né, que o livro pediu para calcular a diferença da gravidade do pé e da cabeça do astronauta, você não precisa calcular utilizando a definição, né, calculando a gravidade, primeiro da distância do centro da Terra até os pés do astronauta, e depois a diferença do centro da Terra até a cabeça. Você pode utilizar aquela derivada, caso vocês não tenham entendido, é só ver a aula passada, o finalzinho, quando eu resolvo essa questão, você pode calcular pela definição da derivada, ok? Aí, pela definição da derivada é mais simples, porque você não tem soma, ok? Você só tem que aplicar os valores, e aí você tem só produtos e divisões, e aí fica bem mais fácil de trabalhar, ok? Não é o caso dessa questão aqui, né? Um asteroide, em órbita de colisão com a Terra, tem uma velocidade de 12 km por segundo em relação ao planeta, né? Quando está a uma distância de 10 raios terrestres do centro da Terra, desprezando os efeitos da atmosfera sobre o asteroide, né, que ele vai ter uma velocidade reduzida, né, determine a velocidade do asteroide V final ao atingir a Terra. Então, aqui, essa questão é mais uma questão de conservação de energia, ok? Você tem que a energia potencial final do asteroide, mais energia cinética final do asteroide, mais energia potencial final do asteroide, vai ser igual à energia cinética inicial, antes de se chocar com a Terra, né? Mais a energia potencial inicial do asteroide antes de se chocar com a Terra, ok? Você tem que a energia cinética é dada por um meio da massa do asteroide vezes a velocidade final do asteroide, que é o que ele quer saber, ok? Ignorando a resistência do ar, menos G, que multiplica aqui a energia potencial do asteroide inicial, ok? Que ele está inicialmente final, na verdade, quando final é quando ele pergunta quando ele atingir a superfície da Terra. Então, quando ele atingir a superfície da Terra, a distância entre o centro dele e o centro da Terra, considerando que o tamanho dele é desprezível, ok? Comparado com o raio da Terra, vai ser só o raio da Terra, ok? Mas vai ser igual à energia cinética inicial dele, ele dá a energia inicial, ó, a velocidade inicial dele aqui, então tem como se calcular a energia cinética inicial, menos a energia potencial inicial dele. No caso, aqui o menos vem da fórmula, né, da energia potencial gravitacional, na distância que ele está inicialmente, né, a distância inicial de 10 vezes o raio terrestre. Então, a gente vai ter essa equação aqui, ok? O que a gente já pode ir eliminando essa equação? Veja que a massa do asteroide aparece desse lado, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então, eu posso cancelar o valor dos m's, ok? Posso cancelar também esse meio, né, com esse meio aqui, e multiplicar todas as outras grandezas que não tem meio por 2. Então, eu posso colocar 2 aqui e 2 aqui. E como ele quer saber o valor dessa velocidade final, eu vou passar esse termo aqui para o outro lado. Passar ele para cá. Ok? Então, eu vou organizar agora aqui nos slides, né? Para obter justamente essa expressão, né? Aqui eu teria V2 seria igual a V1 ao quadrado mais essa diferença, né? Aqui eu vou fazer no cantinho essa diferença, ok? E depois eu tiraria a raiz, por isso que aparece essa raiz. Mas vamos fazer só como é que aparece esse 10GM dividido por... esse 18GM dividido por 10R. Como é que eu faço isso aqui, né? Eu multipliquei tudo por multipliquei tudo por 2 e dividi tudo por N, ok? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que G, M maiúsculo, que multipliquei por 2, né? Multipliquei por 2 aqui, por 2 aqui. Então, eu vou ter 5 raios da Terra, menos esse valor aqui. Esse valor vai ser multiplicado por 2. Menos 2. Na verdade, esse valor aqui já estava negativo, né? Esse valor, quando eu passar para cá, ele vai ficar positivo. Então, é mais 2 mg, né? Gm sobre R. Aqui é o raio da Terra, né? Vou colocar só R para não precisar repetir essa notação, né? Como é que eu faço essa soma aqui na difração? Eu coloco o mínimo comum entre eles, que vai ser 5R, ok? E passo 5R dividido por 5R dá 1, que multiplica menos GM, vai dar menos GM, ok? Agora, 5R dividido por RT vai dar 5. 5 que multiplica 2 vai dar 10, ok? Então, mais 10 GM. Tudo bem? Então, em cima eu vou ficar com 9, né? Então, a parte de cima eu vou ter 9 GM. E na parte de baixo eu vou ter 5R. Que é equivalente ao que tem aqui, né? 18 dividido por 10 é igual, se eu dividir ambos por 2, é igual a 9
dividido por 5, ok? GM sobre R. Só não simplifiquei aqui. Eu vou autorizar essa pessoa a entrar. Permitir. Ficou claro? O cinturão fica mais denso, além da de Netuno, mas existe dele também. Ok? Pensei que estava confundindo o cinturão de asteroides com o cinturão de Kuiper. Pronto. Alguma dúvida em por que esse termo aparece aqui dentro? Não, né? É só você passar esse termo aqui para esse lado, né? Fazer a divisão, fazer o mínimo, tirar o mínimo denominador comum, ok? E fazer essa soma. Ok? Então, agora, a partir daqui é só aplicação de fórmula, ok? Só aplicação dos valores. Ele dá a informação que a velocidade inicial é 12 km por segundo, ok? Então, você aplica esses 12 km, que seriam 12 vezes 10 a terceira aqui, né? Levaria ao quadrado e somaria com esse produto aqui, né? O G já foi informado, não sei se eu coloquei aqui nesse slide. Coloquei, ó. Só dar um zoom. Ó, o R, o raio da Terra é aproximadamente 6,4 vezes 10 a oitava metros, ok? O G é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. E a massa é aproximadamente 6, a massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Veja que aqui, como eu tenho GM sobre R, e todos eles são aproximadamente 6, né? Então, aqui em cima eu vou ficar com 6 vezes 6, ignorando a potência de 10, né? 6 vezes 6 dividido por 6, né? Então, eu vou ficar com 6 aqui em cima, sem esses dois múltiplos aqui, ok? Aí, então, eu teria 6 que multiplica 18 dividido por 10, ok? E aí, eu teria que multiplicar as potências também, né? Aqui, G e M, eu teria 24 menos 11, né? 24 menos 10 dá 14, menos 1, né, dá 13. Então, em cima, eu tenho 10 elevado a 13, positivo, né? E embaixo eu tenho 10 elevado a oitava, né? Então, eu vou ficar com 10 elevado a 13, menos 10 dividido por 10 elevado a oitava, né? Então, vai ficar 13 menos 8. 13 menos 8 dá 6, né? 8, não, dá 5, né? Dá 5, perdão. 6 é se fosse 14. Então dá 5. Então aqui eu ficaria com da ordem de 6 vezes 10 à quinta, ok? E aí eu teria que fazer uma soma de 6 vezes 10 à quinta com 12 vezes 10 à terceira, ok? A questão é que se você fizer essas contas, substituindo cada um dos dados, né, você vai obter que a velocidade final dele não é tão grande comparada à velocidade inicial, né? A velocidade inicial são 12 km por segundo, a velocidade final dele vai ser de 16 km por segundo. É o tanto que ele ganha de velocidade, reduzindo a energia potencial dele, né? Quanto mais próximo ele estiver da Terra, menor o R, né? Então, ele vai transferindo a energia potencial para a energia cinética, ok? Alguma dúvida? Não, né? Então, aqui a gente fez só uma aproximação de cabeça, ok? Mas vocês podem colocar esses detalhes na prova. Se eu colocar uma questão desse tipo, vai ter uma saída para você responder sem precisar ficar substituindo os valores, ok? Na prova ou na lista. Okay? Talvez na lista até eu passe uma questão dessa, que você tem que substituir, afinal vocês vão ter mais tempo, mas na prova eu nunca passaria uma questão que você teria que ficar só preso, substituindo valores e tentando encontrar a potência de 10 para fazer o cálculo, ok? Bom, vamos falar agora da energia potencial. A gente falou da energia potencial de um ponto, né, uma bolinha de tênis interagindo com a Terra. Agora, se eu estiver livre no espaço, né, e tiver 3 massas, quanto é que vai ser a energia potencial entre cada uma dessas massas, ok? Assim como a gente utilizou o princípio da superposição para calcular a força, né, que age sobre cada partícula, a gente também pode usar o princípio da superposição para calcular a energia potencial que age sobre cada partícula, né? Eu posso colocar primeiro o referencial aqui no M1, ok? Então, a interação, ela vai ser igual à interação da soma de todas as outras interações. Então, eu vou ter uma energia potencial sentida pelo M1. O M1 sente a interação tanto de M2 como de M3, ok? Então, qual é a energia sentida por M1? A energia potencial sentida por M1, G, vai ser igual a menos G, que multiplica M1 vezes M2, dividido por, aqui eu coloquei 1, né, que é da massa 1, dividido por a distância entre M1 e M2, que o livro coloca como R12 aqui, ok? Lembrando que a energia é um escalar. Só que ela não é só essa energia aqui, né? M1 interage tanto com M2 como M3, então eu tenho que somar aqui, somar no caso com o sinal negativo, né? Porque o outro tem um sinal negativo. Um momento.
Permitir. Aqui. Então, aqui seria com sinal negativo, né? Menos G, que multiplica M1, M3, dividido pela distância entre 1 e 3. Okay? Então, a partícula M1, ela sente essas duas interações. Só que essa interação, ela também ocorre entre M3 e M2, ok? Então, você vai ter, no final, que a energia potencial total desse sistema de partículas vai ser dada pela soma, ok? Vai ser M1, M2, R, dividido por 1, 2, né? Mais M1, M3, R, dividido por 1, 3. Lembre-se que o sinal negativo está aqui do lado de fora. Mais M2, M3, R, dividido por 2, 3. Tudo bem? Então, é assim que você calcula a energia potencial quando você tem mais de duas massas interagindo, ok? A energia total, você faz a interação que existe de cada massa, ok? 1 com 3, 1 com 2, e depois 2 com 3, ok? E 3 com 1, 3 com 1 é igual a 1 com 3, ok? Então é isso. Pronto. Acho que agora a gente já vai chegar nas leis de Kepler. Isso. As leis de Kepler são 3, né? Que eu vou só enunciar cada uma delas, né? Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, né? Com o Sol em um dos focos. O que é uma elipse? Uma elipse, aqui eu tenho um círculo, ok? Vou desenhar aqui o círculo. E no caso aqui do lado eu vou desenhar uma elipse, ok? A característica do círculo, né? É que ele tem um raio. Então a distância é horizontal aqui, assim por dizer, né? Colocar horizontal e vertical em verde. Ele vai ser dado por 2R, né? Eu tenho que a distância, como aqui o círculo tem raio R, a distância daqui do centro até uma das bordas, né, é R. Aqui do centro até uma das bordas é R, né? Então a distância daqui, o diâmetro dele é dado como 2R. Vertical também não tem diferença, né? Afinal, ele tem R aqui e R aqui. Então o diâmetro dele também é 2R. No caso da elipse, eu vou ter uma coisa chamada excentricidade, ok? E aí essa excentricidade vai dizer que o semi-eixo maior ele vai ser caracterizado com a letra A, ok? E o semi-eixo maior vai ser caracterizado com a letra B, tudo bem? Aqui, se você faz uma volta completa no círculo, quanto é que vale uma volta completa no círculo? Vale L, né? Vou chamar de L, o comprimento. Vou chamar de C, comprimento. Vai ser igual a π R, 2πr. Concordam comigo? É 2 vezes π que multiplica R, né? Assim como a gente viu em rotação, lá no início de rotação, né? É um ângulo, né, que você vai dar a volta completa multiplicado pelo raio, ok? Aqui no caso, esse C ele não vai ser exatamente esse valor, ele vai ser dado como π, que multiplica A, que multiplica 2, né? Então, quando eu vou colocar aqui já os dados, né? Eu acho que é mais aqui, A elevado ao quadrado sobre 2, você expande como se fosse uma série de Taylor, não lembro dos outros termos, mas ele é sempre dado por uma aproximação em termos de A2, ok? Então, você vai ter para A igual para L, aqui eu falei A, mas é excentricidade. A excentricidade vai dizer o quanto achatada é essa elipse, ok? Então, eu vou ter termos aqui de correção, de tal maneira que essa volta ela vai ser maior do que a volta da circunferência, ok? No caso da elipse. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? O livro ele não tem tanto esse cuidado porque ele sempre vai tentar definir as órbitas, as leis de Kepler, como se a órbita fosse circular. E depois, no final, ele fala assim, não, mas se for uma esfera, basta você, se for uma elipse, basta você substituir o raio da circunferência pelo raio da elipse, pelo eixo maior da elipse, que é lá, ok? Bom, a primeira, ele diz que todos os planetas no sistema solar, né, que foi o que ele conseguiu observar, Professor, pode falar. Pode falar. você pode voltar só pra eu anotar aquele negocinho da elipse que eu anotei, aquela formulazinha, por favor. Desculpe, pois não. Eu tenho aqui na maneira do slide, né? Eu vou chegar aqui, pronto, tá aqui, ó. O comprimento da circunferência da elipse é dado como πA, que multiplica 2 menos esse L aqui, eu ainda vou mostrar para vocês, é a excentricidade da elipse, ok? Então, quanto maior esse L, mais achatada é a elipse, é um menos, na verdade, L2 sobre 2, mais 3 sobre 16, L4, ok? Se esse L for zero, você vai ter exatamente o caso do círculo, ok? Um círculo não, uma circunferência é uma elipse com raio, com excentricidade zero. Aí isso aqui vai a zero, ok? Isso aqui vai a zero. Isso aqui também vai a zero. Então, vou ficar só com 2π
A é o eixo maior, né? No caso da circunferência, não existe semi-eixo maior e menor, todos eles são igual a R, né? Então, por isso que aqui vai ficar 2πr, ok? Caso você não tenha uma circunferência, você tem uma elipse, aí sim você tem que considerar a excentricidade, tudo bem? Não, se querer copiar só isso, pode copiar, ok? A gente vai voltar nesse ponto aqui, mas vamos... Pronto? Pronto. Ele diz o seguinte, todos os planetas se movem em órbitas elípticas, né, tendo o Sol em um dos focos, ok? A gente vai ver o que é foco mais à frente. A lei das áreas, ela diz que uma reta que liga um planeta ao Sol, ele varre áreas iguais no plano dessa órbita em intervalos de tempos iguais, né? Então, por isso, a taxa de variação dA/dt ele vai ser uma constante. A gente vai ver que o que está por trás dessa lei, não é essa que tem a conservação do momento linear. Essa daqui que tem a conservação do momento linear. A gente vai ver o que está por trás dessa lei mais à frente, ok? E aqui o que a gente tinha falado, né? Aqui um círculo é uma elipse com essa excentricidade, né? Esse L, aqui esse é meio curvo, curvilíneo aqui, né? Cursivo, igual a zero, ok? Conforme você vai aumentando esse valor, esse seu círculo ele vai achatando, né? Deformando, e ele vai ficando mais vertical, mais horizontalizado, tá vendo aqui, ó? Ok? Então, quanto maior é a excentricidade, mais deformada é a sua circunferência, então maior vai ser, mais característica de elipse vai ter a sua circunferência, tudo bem? Bom, outra característica interessante, né? Aqui, por exemplo, a primeira lei, né, de Kepler, ele diz que os planetas eles descrevem órbitas elípticas tendo o Sol em um dos focos, né? O foco ele é dado como a excentricidade da elipse, a distância do foco ao centro é dado como a excentricidade da elipse que multiplica o semi-eixo maior. O semi-eixo maior é o A, ok? A distância daqui para cá, ó, é o A, ok? Aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um outro A, né? O comprimento total é 2A, ok? Daqui para cá eu tenho um B, daqui para cá eu também tenho um B, ok? Então, para você achar o foco, basta você multiplicar essa excentricidade da elipse pelo A, ok? Se eu tiver uma circunferência, se eu não tiver uma elipse, a circunferência é uma elipse com esse L igual a zero, ok? Então, o foco de um círculo é quanto? Vocês podem responder aí no chat, ok? Se esse L aqui é zero, né, por causa do círculo, então o foco do círculo vai ser exatamente o centro do círculo, tudo bem? É zero. Obrigado aí, Bismarck. Ok? Outro ponto interessante quando você está trabalhando com essas trajetórias, né? Como ela é uma elipse, então vai ter tempos que esse planeta vai estar mais próximo do Sol, ok? Por exemplo, vou ter que colocar aqui. Ó, ele vai ter tempos que ele vai estar mais próximo do Sol, então ele vai ter essa distância aqui do Sol, ó. Essa distância aqui mais próxima do Sol, que eu coloquei de azul, vou dar um zoom agora, é chamada de periélio, ok? Então, quanto mais próximo essa distância mínima que existe no planeta com o Sol é chamada de periélio, e existe uma outra distância, né, que eu vou colocar aqui em verde, que é o chamado afélio, né, que é onde ele vai apresentar maior distância do Sol, né? Isso caracteriza as estações do ano também, ok? Então, pronto. Aqui, ó, do centro do Sol, né, o Sol estando no foco, ok? Até esse ponto aqui vai ser a maior distância que esse planeta, ele vai fazer essa órbita, né? Ele vai ter pontos intermediários, ele vai ter distâncias intermediárias, ele vai ter um ponto de distância mínima aqui do Sol, né? Esse daqui é o periélio, e esse outro ponto secundário aqui é o chamado afélio, ok? Bom, você somando o periélio com o afélio, você vai ter quanta distância, né? Você vai ter a soma dos dois semi-eixos maiores da elipse, que vai ser igual a 2A. Então, a gente tem que a distância do periélio mais a distância do afélio é igual a 2A. Isso vai ser importante para uma questão que a gente vai fazer lá na frente, ok? Bom, agora que a gente falou por cima quais são as três leis de Kepler, né? E que também a gente já falou quais são os pontos de referência interessantes para a elipse, a gente vai comentar cada uma dessas leis, ok? Exceto a primeira lei, né? Porque a primeira lei diz que todos os planetas se movem em órbita elíptica, né? Tendo o Sol como um dos focos. Aqui, pronto. Então, essa aqui não tem o que discutir. O Sol está em um dos focos e o planeta descreve essa órbita aqui, né? No caso, se essa órbita for circular, o Sol ele ficaria exatamente no centro dessa órbita, ok? Porque a gente viu que como a distância do foco ao centro é dado como a excentricidade que multiplica A, né? Que é o semi-eixo maior.
Se essa excentricidade for zero, você tem um círculo, então no caso do círculo, o Sol ficaria exatamente no centro, ok? E aí você teria que o afélio e o periélio seriam iguais, todos eles não teriam diferença, né? Seriam iguais ao raio, ok? A distância entre o Sol e a órbita do planeta. Bom, então vamos falar aqui da lei das áreas, ok? A lei das áreas, você pode entender dessa maneira. Tem um Sol aqui no centro, né? E ele diz que você percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Como é que você calcula essa área varrida aqui, né? Você tem um triângulo aproximadamente aqui, ó. Você tem um delta θ aqui, né? Então, o planeta, em relação ao Sol, ele vai ter esse deslocamento aqui, eu vou colocar entre duas retas, né? Ele vai ter uma distância inicial, essa aqui, ok? Aí depois você vai medir o planeta nessa posição aqui, ó. Vou colocar de verde. Okay? Então, ele vai caminhar aqui delta θ, ok? Ele vai ter um ângulo θ aqui, ó, θ total, né? Aqui é o θ inicial e o θ final. Então, quando eu fizer esse θ final menos o θ inicial, eu vou ter um delta θ aqui. Então, eu posso aproximar, se esse ângulo for pequeno, de um triângulo, ok? Um triângulo que tem altura R, ok? E tamanho da base R delta θ, ok? Que é essa distância que tem aqui, né? Se eu aproximar desse ângulo pequeno, ok? Então, eu tenho que a área, né, desse triângulo, a área desse triângulo, ele vai ser dado por o DA, né? DA vai ser igual a R, que é a altura, né? Que multiplica, a altura a área da base vezes a altura dividido por 2, né? Então, vai ser a altura, que é R, que multiplica o comprimento da base, né? Que vai ser R d θ, dividido por 2. Então, meu DA vai ser igual a R2 delta θ sobre 2. Concorda comigo? Que no caso é R, ele calculou o dθ dt, né? Mas também poderia calcular nessa aproximação aqui, ok? Poderia calcular nada do tema, eu não entendi porque ele não calculou dessa maneira, né? Mas aqui ele colocou o dθ dt. Ah, sim, porque aqui eu já fiz a derivada. Então tá certo, tá certo. Então aqui tá certo. O dA, ele vai ser igual a R ao quadrado. Por que aqui não foi R ao quadrado? Bom, era R ao quadrado aqui, né? R ao quadrado foi erro de digitação, então, dividido por 2 que multiplica dθ, né? Se a lei ela disse que a variação da área é igual à variação... ele vai áreas iguais, em intervalos de tempos iguais, eu posso calcular o dA dt para saber que esse dA dt é constante, né? Então, vou calcular a variação desse dA, ok? dA dt vai ser igual a R2 sobre 2, que multiplica dθ dt. Quem é o dθ dt? É o ômega. É a frequência angular, ok? Então, eu tenho que dA dt vai ser igual a R2 sobre 2 ômega, ok? Só que quem é o... Pronto, então eu tenho essa relação, né? Como ele disse que ele varre intervalos de áreas iguais, intervalos de tempos iguais, então eu tenho que esse dA dt vai ser constante. Então, esse grandeza que eu tenho aqui do lado, esse R2 ômega sobre 2 é constante. Lembre-se que o momento angular ela é dado como I ômega, ok? No caso de uma partícula girando, vamos aproximar aqui de novo com o caso circular, ok? A gente sabe que é elíptica, mas vamos utilizar o caso circular. Até o momento angular de uma partícula que gira ao entorno de um raio R, ok? Como se fosse um anel. É igual a mR2, ok? A massa da partícula, essa é a massa do planeta, que multiplica o raio da órbita dela ao quadrado. Então, o L vai ser I ômega, né? Então, vou ter que multiplicar isso aqui por ômega. Então, veja que a menos de m, a menos do valor 2, eu tenho que esse valor é constante, né? Então, o que está por trás da segunda lei de Kepler, okay, é a conservação do momento angular. Então, é o seguinte, eu tenho que o meu dA dt, ele vai ser igual ao momento angular, que é constante, dividido por 2m, ok? Posso obter essa relação também. O que a gente obteve aqui, né? A gente obteve que o dA dt, ele vai ser dado como 1 meio de R2 sobre ômega, R2 ômega. E se eu for colocar aqui em termos da multiplicação do momento angular, né, aqui, ele vai ser igual a momento angular dividido por 2m, que também é dividido por uma constante dividido por outra constante é também constante. Então, o que está por trás da segunda lei de Kepler é a conservação do momento angular. Ficou claro? Boa noite. Presente, Geraldo.
Bom, pessoal, então pronto. O que a gente enxerga que está por trás da... Só lembrando, né? Quando eu corrigir esse slide aqui, eu tenho que lembrar que aqui é R2 e não R, tudo bem? Eu cometi um erro de digitação. Mas o que está por trás da segunda lei de Kepler é a conservação do momento angular, ok? Bom, vamos agora para a terceira e última lei de Kepler, que é a lei do período, né? A lei do período diz que o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita, ok? Então, essa lei, ela diz o seguinte, né? Lembrando, Kepler fez isso antes de Newton. Então, ele não tinha como calcular esse GM aqui, nem nada disso aqui. Newton, por sua vez, ele pegou as contas que Kepler... As contas não, né? Os dados que Kepler tinha plotado e tentou inferir. Ele viu que, assim, olha, rapaz, aqui, se eu considerar essas duas forças, tem uma força apontando para o centro e tem outra força apontando para o lado de fora da órbita, okay? Que é aquela aceleração centrífuga. Perdão. Para que haja equilíbrio, então ele fez o equilíbrio dessas forças, ok? Kepler não sabia a relação que massa atrai a massa, ok? Talvez até ele suspeitasse disso, mas quem escreveu essa relação foi o Newton, ok? Então pronto. O quadrado do período de qualquer planeta, né? Então ele pegou essa relação, né? Que T2, período do planeta ao quadrado, era proporcional ao semi-eixo, né? Que é o A, elevado ao cubo, ok? Então ele desenvolveu essa relação. Depois de Newton, né? Newton formulou a lei da gravitação universal, ok? E aí você pôde calcular o valor dessa constante, ok? Na verdade, Newton só disse que era proporcional, então ele só se aproximou mais dessa constante. Disse que essa constante era proporcional à constante, ao valor da massa do planeta e da massa do Sol. E aí, conforme você foi calculando o valor da constante de Newton, né? Constante da gravitação de Newton, é que você pôde escrever, na verdade, como G que multiplica M e M minúsculo, ok? O que é que a gente tem aqui? A gente tem a força gravitacional, que é essa força que atrai o planeta para o centro, ok? Esse planeta, ele está, vamos supor aqui que ele está desenvolvendo uma órbita circular, ele vai ter uma força também apontando para o centro, que é a força centrípeta, ok? Se você tiver essas duas forças apontando para o centro, você não tem equilíbrio. Aí você lembra que você está no sistema no referencial não inercial. Referenciais não inerciais aparecem forças esquisitas, né, como chamada força centrípeta, que é aquela força que aponta para fora. Essa é aquela mesma força que, por exemplo, quando você está num loop, né, quando você tem uma bicicleta, ela vai entrar num loop, ela fica de cabeça para baixo, ela se mantém na volta, ela aparece também, aparece a normal, aparece o peso e aparece essa força apontando para fora da trajetória, ok? Para fora da órbita, ok? E aí você vai fazer o equilíbrio dessas duas forças, da força gravitacional com essa força centrífuga aqui. O valor dessa força centrífuga, ela tem o mesmo módulo da força centrípeta, só que ela aponta na direção oposta, e ela vai ser dada como mv2 sobre r, ok? Você pode escrever esse v, relacionar ao ômega, da seguinte maneira, né? O v é igual a ômega, que multiplica o raio, né? No caso aqui, o raio da órbita, ok? Então, você pode escrever como m sobre r, que multiplica ômega 2, r2, tudo bem? Você pode cortar um r daqui com um r daqui. Então, você vai ter que essa relação que está escrita aqui, ela vai ser dada por m, ômega 2, r, ok? Que eu vou ter r também. E aí eu posso cortar esse m com esse m, ok? E aí eu vou conseguir obter um valor entre o período e o semi-eixo. No caso aqui vai ser esse R, né? Mas aí depois eu posso voltar para a elipse e esse R vai se transformar no A. Eu vou apagar aqui e vou passar para a anotação do slide. Basicamente, você obtém essas equações aqui através da conservação das forças, ok? A força gravitacional e a força centrífuga que aparece aqui, nesse problema, ok? Você tem também a relação que o período é igual a 2π sobre ômega. Então, olhando essa equação aqui de novo, né? Eu corto M com M, posso passar esse R multiplicando, né? Ou então esse R dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, vou ter que ômega 2 vai ser igual a G, que multiplica M, dividido, passa esse R aqui dividindo, né? R elevado ao cubo, concorda comigo? Só que eu tenho que ômega, T, como aqui essa relação, ela vem com um período e não com a velocidade angular, né? Eu posso escrever que ômega é igual a 2π sobre T, ok? Posso escrever também para o T ficar em cima? Não, posso deixar aqui mesmo, né? Ômega é igual a 2π sobre T, ok? 2π sobre T. Substituindo esse ômega aqui, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que 2π sobre T ao quadrado, eu vou ficar com 4
π ao quadrado, dividido por T2. Concorda comigo? Vai ser igual a Gm sobre R ao cubo. Então, como eu quero uma regra que relacione o T com o R, eu posso passar, inverter essas duas equações, ok? Então, vou ter T2 sobre 4π ao quadrado vai ser igual a R ao cubo dividido por Gm, ok? Então, com isso eu posso passar esse 4π multiplicando, né? Então, vou ter que T2, período ao quadrado, é proporcional a 4π 4π ao quadrado, dividido por Gm, que multiplica R ao cubo, ok? Esse R aqui, no caso, quando você estiver trabalhando com uma elipse, né, você pode substituir esse R pelo semi-eixo maior, ok? A. Então, essa relação, que T2 é igual a 4π ao quadrado dividido por Gm, é o termo constante. Ó. 4 é constante, π é constante, né? Π ao quadrado é constante também. G é o valor da constante de Newton, né? E M é a massa do Sol, ok? Que é constante. Então, essa relação que eu tenho da terceira lei de Kepler, a constante de proporcionalidade é dada pelo valor de cada uma dessas constantes isoladas, ok? Alguma dúvida? Sim, mas o ano terrestre é a unidade que estamos usando como padrão. Sim, um ano vai ser diferente para cada planeta, ok? Um ano equivale a uma revolução completa, ok? Então, um ano, como cada um desses planetas a gente vai estudar mais à frente, cada um vai ter uma velocidade diferente, né? Essa velocidade cresce conforme você está próximo do Sol, né? Mercúrio, ele tem esse nome, não é à toa. Ele é o mais rápido, ok? Por isso que vocês veem nas mídias, assim, na Marvel, em filmes da Marvel, ou em outras coisas, você tem um personagem muito rápido, você chama de Mercúrio, né? O primeiro planeta que está mais próximo do Sol, então é o que tem um ano mais rápido, ok? Tem um ano de dias. E aí você tem Vênus, depois você tem Marte, né? Pois é, cara, deu spoiler ali O filme é ruim, é da Era de Ultron. Pois é. Pois é, no caso da DC, você tem o Flash, ok? Mas esse nome Mercúrio vem dessa relação que você tem com o planeta, ok? Mas pronto, aqui a gente descobriu, né, qual é essa constante de proporcionalidade, ok? Que é igual a 4π2 dividido por Gn, ok? Elevado aqui, lembrando, o livro faz como se a órbita fosse circular, mas no caso da órbita elíptica é só você substituir esse R pelo semi-eixo maior, que é o A, ok? E aqui ele coloca, por exemplo, o semi-eixo maior de cada planeta, né? O período e o valor, né, dessa divisão, né? T2 é igual a uma constante que multiplicar o cubo. Então, se eu dividir T2 por A ao cubo, eu vou ter uma constante. Então, aqui eu tenho Mercúrio, né, que tem um semi-eixo maior de 5,79 vezes 10 a 10 metros, ok? E aí, o período dele em anos, né, ele demora 0,2 anos terrestres para dar uma volta completa no Sol. 0,2 anos é 20%, né, é um quarto de ano só, 0,25, né? Então, um ano dividido por 4. São aproximadamente 3 meses, né? O ano tem 4 estações, né? Cada estação tem aproximadamente 3 meses, então em 3 meses Mercúrio dá uma volta completa no Sol, né? O ano de Mercúrio tem 3 meses. Se você fizer essa divisão, né? Do semi-eixo dele ao cubo, perdão, do período dele ao quadrado dividido pelo semi-eixo dele ao cubo, você vai obter por volta de 3, né? 2,99. Se você fizer com Vênus, vai ter a mesma coisa, né? Só que Vênus aqui é um pouquinho mais lento, ok? Ele vai demorar 0,6 anos terrestres, né? Então vai demorar, sei lá, uns 7 meses para dar uma volta completa. Mas se você faz essa divisão, ela também dá próxima de 3. Ó. Você pega a Terra, né? Ela tem um ano, equivale a um ano, né? 365 dias. E aí dá 2,96. Se você faz com Marte, né? Dá quase 2 vezes o ano da Terra. Ó. Enquanto a Terra dá uma volta, Marte dá só metade de uma volta, né? A Terra teria que dar 2 voltas ao redor do Sol para Marte quase finalizar a primeira volta dele, né? Mas também, se você faz essa divisão, você vê que é próxima de 3. É assim para os outros planetas, né? Júpiter, ó, demora 12 anos para dar uma volta completa no Sol. Saturno demora quase 30 anos para dar uma volta completa no Sol. E Urano, ó, 84 anos para dar uma volta completa no Sol. Mas quando você faz essa relação, né? Você vê que todas elas são próximas de 3. Tudo bem? Aqui o slide, ok? Pois é.
Aí, pronto. Aí aqui ele coloca mais uma questão, né, envolvendo esse termo, ok? A gente, basicamente, para resolver essa questão, você tem que saber a fórmula que a gente acabou de deduzir, né, que t ao quadrado vai ser igual a 4 π ao quadrado dividido por gm, que multiplica a, que é o semi-eixo maior, ao cubo. Ele disse que esse cometa, né, ele tem um período de 76 anos, né, então ele só perde para Urano, né? Urano demora 84 anos para dar uma volta completa no Sol. Esse cometa ele demora 76 anos, então basta você substituir esses 76 anos, né? Tem que fazer a conversão aqui que a gente está trabalhando no sistema internacional segundos, né? Então, parabéns. Você vai multiplicar 76 anos por 365 dias, né? Aí vai multiplicar 365 dias por 24 horas, né? E aí vai multiplicar 24 horas por 3.600 segundos, que é a quantidade de segundos que tem em uma hora. Aí você vai ter um valor bem alto e você vai elevar esse valor bem alto ao quadrado. É impraticável resolver essas questões aqui, por isso que eu estou só substituindo os valores. Porque na lista ou na prova eu vou pedir só a equação mesmo para vocês colocarem. Bom, ele diz o seguinte, lá em 1986 ele chegou à menor distância do Sol. Que distância é essa? É o chamado periélio, ok? O periélio dele é quase 9, né? 9 vezes 10 a 9 metros, ok? Aí, olhando essa tabela que a gente acabou de ver, esse periélio dele coincide mais ou menos com a órbita de... ele está entre a órbita de Mercúrio e Vênus, né? Então ele passou entre esses dois planetas, Mercúrio e Vênus, né? Aí ele pergunta, qual é a maior distância do cometa ao Sol? Já que ele dá o periélio, né, ele quer saber o afélio. A relação entre periélio e afélio é dada pela seguinte fórmula, né? Você soma, você tem aqui a elipse, ok? Ela tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. Voltar. Aqui eu tenho o semi-eixo A e A, ok? De tal maneira que a distância daqui para cá são 2A. Essa distância que eu tenho a menor... pronto. Aí, a partir dessa órbita elíptica, né, eu vou ter o Sol aqui entre um dos focos, ok? Essa distância daqui para cá é o chamado RP, né, o R do periélio, a menor distância possível que esse cometa ele vai estar do Sol. E essa distância aqui é a chamada RA, né, que é o afélio, que é a distância mais longa que esse cometa vai estar do Sol, né? Eu coloquei de azul, vou colocar o cometa de vermelho aqui, né? Aqui o Sol seria o ponto azul, ok? Então a gente vê, basicamente por esse gráfico, né, que a gente vê que A mais A é 2A e que a gente tem essa soma, né? RP mais RA vai ser igual a 2A, ok? Então por isso que daqui onde vem essa fórmula, ok? Bom, a gente tem que o período ao quadrado vai ser igual a esse valor, né, que a gente acabou de deduzir no slide passado. Então, como ele quer saber o valor do A, né? Então, eu posso calcular, eu posso passar esse valor aqui de baixo multiplicando T2, né? Então, ficar com GMT ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado, e aí eu tiro a raiz cúbica, né? Já que A está elevado ao cubo. E assim eu consigo o valor do A. Como o livro, ele dá o valor do RP, né? Então, eu vou conseguir o valor do A por essa fórmula. Então, esse termo é conhecido, esse termo é conhecido, e esse termo aqui é desconhecido. Mas eu posso calculá-lo como RA vai ser igual a 2A menos RP. Okay? E aí, com isso, eu consigo calcular o valor do RA. Sem forçar vocês a fazer essa conversão, né, só substituindo aqui, é mostrado que enquanto o afélio é cerca de 9 vezes 10 a 10, enquanto o periélio é 9 vezes 10 a 10, o afélio, né, que é a distância maior, ela é 5 vezes 10 a 12, né? Bem mais distante, é 100 vezes maior do que o afélio, ok? E aí ele pergunta também, no item 2 dessa questão, com qual é a excentricidade desse círculo, ok? A excentricidade ela pode ser medida como 1 menos RP sobre A, ok? E aí, com isso, você substituindo o valor do RP que você calculou no item anterior e do A que você também calculou no item anterior, você vê que a excentricidade dessa elipse é aproximadamente 0,97. Quanto mais próximo de 1, quanto maior essa excentricidade, mais achatada é a órbita. Então, a gente vê aqui que, no caso do cometa Halley, essa órbita é realmente bem achatada, ok? Pode fazer a pergunta. Professor, é com base nas leis de Kepler que se consegue definir a órbita de um corpo? Tipo, eu acabei de descobrir um asteroide. Isso.
Ele, para definir a órbita dele, é com base nessas leis? É com base nas leis de Kepler e também, no caso, você também vai utilizar a lei de Gauss, que a gente vai ver isso lá no caso de matéria escura, ok? Um exemplo, eu já vou adiantar para vocês. Com o olho nu, né, as pessoas antigas e tal, sem luneta nem nada, elas conseguiam enxergar até Saturno, ok? Claro que a noite não pode estar nublada e tal, uma noite em condições bem adequadas, ok? Sim, é 76 vezes 365 dias, né? E aí você multiplica 365 dias por 24, e aí você multiplica 24 por 3.600, que é exatamente 60 vezes 60, ok? Porque 24 horas tem 60 minutos, 60 minutos tem 60 segundos. Então, daí que vem o 3.060, Carlos, ok? Pois é. E aí você consegue enxergar esses planetas, ok, com o olho nu. E aí foi assim que Kepler, tudo bem que na época dele já existia telescópio, ok? Galileu já usava telescópio, acho que foi Galileu que criou o telescópio. Mas antes dessa galera toda anotava, né? Então, mesmo antes de Kepler, os antigos lá, né? A cidade não deixa, né, para ver bem, mas todo esse pessoal conseguia observar. E esse pessoal, ele anotava esses pontos, né? Ó, dia tal, esse planeta está em tal ponto. Dia tal, essa luzinha moveu e está em tal ponto, ok? E foi anotando, ok? Bom, aí depois que foram feitos esses dados, né, o que o Kepler fez foi tentar compilar esses dados e tentar escrever uma equação para fitar esses dados, ok? Que juntasse o maior número de pontos possíveis. Foi assim que ela obteve a lei dele. Quando você, depois da luneta ser criada, claro que a luneta ela tem a potência das lentes, ok? Então, quando você vai melhorando a potência das lentes, você vai chegando a conseguir enxergar, por exemplo, o planeta que vem depois de Júpiter, depois de Saturno, que no caso é Netuno, não, perdão, Urano, né? Você começa a enxergar Urano. Pode falar, Guilherme. Ei, professor, antes achava que era caraca, esqueci o nome agora, que depois virou heliocentrismo, que era em torno da Terra. Aí quando descobriram esses planetas, achava que eles também giravam em torno da Terra. Bom, se você fizer as anotações, você vai tentar colocar lá os pontos, e esses pontos não vão descrever um círculo em torno da Terra, ok? Então a galera já sabia também que não era heliocêntrico, porque por mais que você desenhasse lá, quando você pegava esses pontos e tentava colocar num papel planificado, né, e colocar as órbitas, você via que a órbita da Terra ficava uma bagunça, ok? E aí eles tentaram fazer isso, tentando levar para o Sol. E quando eles colocaram para o Sol, que eles viram que essas órbitas elas eram elípticas, ok? Mas só falando agora de Netuno, né? Não, de Urano. Urano mesmo. Quando você teve um telescópio potente o suficiente para você enxergar além de Saturno, você conseguiu enxergar... Só um instante. Mãe, eu tô dando... Só um instante. Minha mãe está aqui falando. Eu tô dando aula, mãe. Desculpe. Mas quando você tem essa órbita, né? A órbita de Urano, ela tinha um pequeno desvio. E foi através desse desvio que a galera falou o seguinte, olha, esse desvio aí que está aparecendo parece que é um outro planeta com uma massa muito grande também, que está nas proximidades nas proximidades da órbita de Urano, ok? Então, como ele está nas proximidades da órbita de Urano, mesmo sem saber ainda que planeta era esse, eles começaram a traçar a órbita desses planetas só pela irregularidade da órbita de Urano. E com isso eles falaram assim, olha, a gente ainda não tem satélites suficientes para enxergar esse último planeta, ok? Desculpa. Pronto. Você tem essas órbitas, ok? Então, quando você, só por esse desvio, você viu assim, deve ter um outro planeta lá. A gente ainda não consegue... Pois tem esses problemas. Mas você ainda não consegue saber que planeta é esse, ok? Então, você pelo menos deixou anotado lá, né? Olha, quando descobrirem esse planeta, vocês olhem para esses pontos aqui, que se vocês olharem com cuidado, vai ter um outro planeta. E foi assim que foi descoberto o planeta que vem depois de Urano, que é Netuno, ok? Claro que existem pequenos desvios na órbita, na trajetória que Urano faz, ok? Então, quando Urano se aproxima muito de Mercúrio, esse planeta ele tende a sair um pouquinho da órbita, porque tem um planeta passando próximo a ele, ok?
Então, foi assim que você descobriu um planeta, mesmo sem ter olhado para ele ainda. Okay? Mesmo sem você ter instrumento suficiente para enxergá-lo. A gente vai ver isso com bem cuidado na próxima aula, que é na aula de segunda-feira. E é isso. Basicamente, a aula de hoje acabou, né? A gente só fez esse exercício aqui, que infelizmente você tem que colocar a calculadora bem precisa, porque aqui é cheio de potência de 10, e aí você tem que regularizar, ok? Sim, antes de terminar a aula, né? Vamos ver a energia total de um satélite em órbita, ok? O satélite em órbita pode ser, inclusive, a Terra é satélite do Sol, né? Bom, a energia potencial gravitacional a gente já estudou que é dada por esse valor. É dada por menos G, que multiplica a massa do Sol, a massa do planeta dividido pela distância entre o Sol e o planeta. Aqui a gente está supondo que essa órbita é circular, ok? A gente vai sempre fazer isso, né? A gente sabe que a órbita é elíptica, mas a gente vai fazer a aproximação que ela é circular, ok? E aí a gente tem também, esse planeta, ele tem uma energia cinética de rotação, ok? Esse planeta está girando em torno do Sol, então ele vai ter uma energia cinética de rotação, onde esse V aqui vai ser igual a ômega vezes o R, o raio que ele tem entre ele e o Sol, ok? Então, essa energia cinética vai ser dada por 1/2 de M ômega 2 R ao quadrado também, né? M ômega 2, R2, né? Ok? Então, eu vou ter essas duas energias, ok? Eu vou ter tanto energia potencial como energia cinética de rotação, ok? Então, se eu igualo as duas, eu também tenho uma outra igualdade, né? Eu tenho a força gravitacional e a força também centrípeta ou centrífuga, aqui no caso, né? De rotação, ok? Então, a maneira que eu tenho essas duas relações, eu posso obter o V dessas equações, né? Como a seguinte relação, né? Vamos ver aqui, vamos ver com calma como é que a gente coloca isso daqui, ok? Dessa relação aqui, se eu dividir, se eu multiplicar esses dois membros aqui por R, o que é que eu obtenho, ok? Nessa equação aqui, se eu multiplico os dois membros por R, eu vou ter M maiúsculo, M minúsculo dividido por R, vai ser igual a MV2, né? Isso. Mas onde foi que eu concluí cada um desses? Bom, a energia cinética... pronto, é daqui que eu obtenho o valor do V. Pronto, verdade. Então, pronto. Aqui eu estou igualando a força gravitacional à força centrífuga, ok? Então, dessa equação aqui, eu tinha do que V2 vai ser igual passa esse R multiplicando, né? Corta esse M com esse M. Vou ter que V2 vai ser igual a G, M, multipliquei ambos por R, né? R em cima e R em cima, aqui vai ficar sobre R, ok? Então, vou ter que a velocidade, que é a mesma velocidade de escape, né? Não é igual, é metade da velocidade, 1/4 da velocidade de escape. Vai ser dado por raiz de GM sobre R, ok? Então, a energia cinética, o K, vai ser igual a 1/2 de M, que multiplica todo esse termo aqui ao quadrado. Esse termo ao quadrado aqui vai dar G, M maiúsculo, dividido por R. Então, a energia cinética, ela vai ser G, M maiúsculo, M minúsculo, dividido por 2R, ok? Que deu um 2, né? Passo multiplicando. Então, a energia cinética é essa. A energia potencial é essa com sinal negativo. Veja que a energia cinética é quanto? Ela é metade da energia potencial, só que com sinal positivo, ok? Então, se eu somo E mais K, se eu somo E mais K, o que é que eu vou obter dessa relação, né? Eu vou obter que o E será igual a G, M pequeno, dividido por 2R, menos G, M grande, M pequeno, dividido por R. Posso colocar todas essas constantes em evidência, né? G, M pequeno, sobre R, na verdade, meio, né? Meio, menos 1. Quanto é meio menos 1? Eu tenho 50 centavos e tiro R$1 desses 50 centavos. Eu fico devendo 50 centavos, ok? Então, esse valor aqui da energia total, a energia mecânica total de um satélite em rotação, ela é negativa. Ela vai dar menos 2M sobre 2R. Ele vai ser metade do valor da energia potencial, ok? Vocês entenderam essa soma? Isso, para você considerar satélite, né? É só você considerar a rotação dele assim, de maneira geral, ok? Só você considerar que esse corpo está girando ao redor de outro corpo. Só que em astronomia, se você fala assim, o satélite da Terra, né? Para você classificar um corpo exatamente como satélite,
esse corpo ele tem que ter uma massa específica, ele tem que ter uma órbita específica, ok? Por exemplo, por que Plutão e por que Ceres são considerados planetas anões? Porque eles têm uma massa muito menor do que a massa considerada para que aquele corpo seja um planeta, né? Porque um asteroide, embora ele também tenha uma órbita circular, ele não é ele é classificado como asteroide, não como planeta, por causa da massa dele. Então, todos esses corpos celestes, eles podem ser de uma forma chula, assim, meio grosso modo, falar que eles são satélites, ok? Aqui eu coloquei de uma satélite, mas é um satélite. Mas aí você verifica que a energia mecânica, ela é negativa. A energia potencial é a energia total, né, que é a energia mecânica de um satélite, ela é negativa. Aqui a gente está falando de satélite de qualquer corpo que gire em torno de um outro. Aqui eu estou falando tanto da Terra, tanto da Lua, como do Sol. O Sol também gira em torno de algum ponto na galáxia, ok? Do centro da galáxia, ok? Então, todos esses planetas aqui, a gente está falando que todos eles têm uma energia total negativa, né? A energia cinética é positiva, mas pelo fato dela ser só metade do valor da energia potencial, com sinal positivo, quando você faz a soma das duas, né, o sinal negativo da energia potencial prevalece, e por isso você tem que a energia mecânica total é negativa, ok? Bom, acredito que era só isso. Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje, ok? Obrigado a todo mundo que compartilhou, que veio para cá, ok? Professor, é verdade que a Lua, ela se afasta todo ano um pouquinho da Terra? Eu ainda tenho que ver todos esses passos. Bom, na verdade, não só a Lua se afasta da Terra, né? A Terra também se afasta do Sol e todo o universo está em expansão, ok? Todo o universo está se afastando a cada ano um pouquinho mais um ponto do outro, né? A maneira como esse universo se expande é chamada, você faz através de uma métrica, né? Que é chamada métrica de Robert, FRW, não vou arriscar a falar o nome do cara cientista. O Walker chegou aí, é um dos caras que tem dessa métrica, né? Eu acho que é Robert Friedman Walker, FRW, ok? E aí você consegue estudar essa expansão do universo através dessa métrica, ok? Mas é verdade, sim, que a Lua se afasta da Terra e a Terra também está se afastando do Sol e todo o universo está se expandindo, ok? Isso, essa mesma comparação de um pontinho no balão enchendo, ok? Todo ele se expande de maneira isotrópica, ok? Aí, essa teoria, que o universo se expande, quando você põe na prática, você vê que ele se expande com uma velocidade muito maior do que você esperava. A essa quantidade inexplicável, né, que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, é que você chama de energia escura. A gente não vai estudar energia escura nesse curso, ok? Mas a gente vai, pelo menos, introduzir matéria escura, ok? Sim, a gente vê o passado porque a luz demora a chegar até onde nós estamos, ok? Então, você tem que considerar o intervalo. Mas é isso, pessoal. Obrigado por estarem participando aqui numa sexta-feira à noite. Então, a gente se encontra de novo na segunda-feira, ok? Eu desejo um bom final de semana para vocês e mais na frente lá a gente conversa, né? É possível que na próxima quarta-feira eu passe uma lista para vocês, tudo bem? É isso, tranquilidade e até a próxima aula, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Professor, boa noite. Boa noite. É alguma pergunta? Não, só desejar boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom fim de semana.